Ai, Nutri, eu nunca sei o que comer no café da manhã, tô no processo de ganho de massa muscular e não sei o que comer. Cada um fala uma coisa, horas é tapioca, horas é o pão, e aí? Me ajuda nessa? Eu sou a Gabriela Gavioli, nutricionista da Soldiers, e hoje eu vou te ajudar com os melhores alimentos para você consumir nessa primeira refeição do dia. Então, se você tem dificuldade nesse processo de ganho de massa muscular e quer saber o que você precisa comer nessa primeira refeição, não deixa de compartilhar esse vídeo com algum amigo ou amiga que também está nesse processo e, óbvio, de se inscrever aqui no canal e de deixar o seu like aqui nesse vídeo. Primeiro, eu quero enfatizar que o processo de ganho de massa muscular, ele não depende de uma única refeição ou de um único alimento. Ele é um processo que depende de várias variáveis. Então, ele precisa de um estímulo da dieta correto, então do superávit calórico, que é consumir mais calorias do que você gasta no dia. Ele precisa também de um estímulo de treino certo, então do treino de força, periodizado e ali específico para você, para esse processo também, de uma qualidade de sono adequada e de muito mais que isso. Então não é um alimento específico e nem uma refeição específica que vai garantir que esse processo de ganho de massa muscular seja efetivo. Mas, dito isso, eu vou te passar aqui alguns exemplos de alimentos e de refeições que você pode fazer que vão te ajudar a conseguir uma quantidade de calorias, de carboidratos e de proteínas mais elevadas e facilitar esse seu processo de ganho de massa muscular. E já falando de uma regrinha básica para essa primeira refeição do dia. Pensa aqui comigo, você passou ali às vezes 8, 6, 7 horas em jejum, que foi esse período da sua noite de sono. Então você precisa de uma quantidade de todos os macronutrientes mais elevadas, justamente para suprir esse período longo de jejum. Então, regrinha básica da primeira refeição é carboidrato, fontes de fibras, fontes de proteína e fontes de gordura em proporções adequadas. Vou te passar 5 alimentos que você pode consumir nesse café da manhã que vão te facilitar no processo de ganho de massa muscular. Então, o primeiro alimento é a tapioca. A goma de tapioca, ela tem uma concentração de carboidrato muito mais alta do que os outros alimentos fontes de carboidrato, como por exemplo o pão, o farelo de aveia. Então a tapioca, ela se torna muito interessante no processo de ganho de massa muscular, porque em 100 gramas a gente consegue atingir mais de 60 gramas de carboidrato. E 100 gramas você forma ali a base da sua tapioca, que você pode rechear, por exemplo, com uma fonte de proteína, que pode ser o frango desfiado, pode ser os ovos, pode ser um queijo. Então a fonte de proteína fica a seu critério. Segundo alimento que eu te trouxe aqui como exemplo para você utilizar nessa primeira refeição, que vai agregar mais carboidratos para essa refeição, é a batata doce em pó. Ela você pode utilizar na massa de uma panqueca ou até mesmo num shake, que vai agregar mais de 70 gramas de carboidrato em uma porção de 100 gramas. Então ela é super interessante para não agregar tanto volume na sua refeição, mas mesmo assim garantir uma quantidade de carboidrato e um carboidrato de qualidade, porque a batata doce em pó nada mais é que a batata doce desidratada. Então é um carboidrato excelente para esse processo de ganho de massa muscular. Então é super fácil de você incluir, super versátil também de incluir nas suas refeições e garante um grande aporte de carboidratos. Terceiro alimento que a gente pode incluir na sua primeira refeição do dia é o whey protein. O whey protein também entra na mesma coisa que eu falei da batata doce em pó. Super prático e versátil de você incluir na sua rotina. E aí, com 2 doses do whey protein da Soldiers, que garante 50 gramas do produto, você consegue garantir 40 gramas de proteína nessa refeição, que é uma quantidade muito alta e muito interessante para esse processo de ganho de massa muscular. Então, o whey protein você pode utilizar em shakes, você pode utilizar ele com frutas, você pode consumir ele batido com água simplesmente, ou até mesmo na massa de uma panqueca. Então é versátil de você incluir, você pode fazer receitas doces e até receitas salgadas, porque aqui na Soldiers a gente tem whey protein sabor natural que você pode incluir nas preparações salgadas também. O quarto ingrediente que eu tenho aqui para te falar hoje é a pasta de amendoim. A pasta de amendoim, ela é interessante para esse processo de ganho de massa muscular também, por garantir uma grande quantidade de gorduras boas, mas também uma grande quantidade de calorias em uma pequena porção. Então, em um volume bem pequenininho, a gente consegue garantir mais de 100 calorias, por exemplo. Então, 30 gramas de pasta de amendoim seria o ideal para você usar nessa primeira refeição. E o quinto e último alimento que a gente vai incluir nessa primeira refeição são os ovos. Os ovos ali inteiros, ele consegue garantir uma grande quantidade de proteína na clara do ovo e na gema do ovo a gente consegue garantir gorduras boas, fontes de vitaminas do complexo B, também são super interessantes para esse processo de ganho de massa muscular. Então você pode incluir
3, 4 ovos ali nesse período da manhã, voilá, excelente. Complementa ali com whey para trazer mais proteína. E em 3 ovos, por exemplo, a gente já consegue garantir mais de 15 gramas de proteína nessa refeição. Então também é uma grande quantidade de proteína. A gente pode complementar com whey protein da Soldiers e fica a refeição perfeita para esse café da manhã. Lembrando que não existem alimentos proibidos ou alimentos melhores que outros nesse processo de ganho de massa muscular ou até mesmo no processo de emagrecimento. Mas existem alimentos que são estratégicos. Então aqui eu te falei alimentos que você pode usar num volume menor e que vão agregar mais calorias, carboidratos e proteínas nas suas refeições. Então, nada te impede de utilizar os outros alimentos. Então, nada te impede de consumir o pão, nada te impede de consumir um frango. Nada te impede disso. Espero que eu tenha te ajudado a preparar essa primeira refeição do dia com todos esses ingredientes que eu citei nesse vídeo. Compartilhe esse vídeo com algum amigo ou amiga que também está nesse processo de ganho de massa muscular. Não esquece de deixar o seu like aqui nesse vídeo. E se você quer garantir a sua batata doce em pó ou seu whey protein, corre lá no site da Soldiers que está aqui na descrição desse vídeo. Te espero no próximo vídeo. Um beijo da Nutri!